E aí, pessoal, tudo bem? Agradecer desde já o convite e anunciar que hoje a gente vai falar sobre soluções melódicas baseadas nos arpejos. Essa música, o primeiro tema que a gente tocou, começar com um som é sempre bom, né? Viva o Rio de Janeiro, do Hermeto Pascoal. É uma música com uma harmonia bem rebuscada, que anda bastante, né? E se pararem para olhar a minha mão mesmo, que às vezes deu um vacilo aqui para frente, mas ela está sempre se baseando na questão da visualização, né, do instrumento no arpejo dos acordes, né, que já é uma grande coisa. Óbvio que tem tudo, tem as escalas, tem aproximações cromáticas, tem toda o cromatismo propriamente, né, tem tudo isso, mas sempre mirando no acorde, a harmonia rebuscada, né? Se a gente só acertar as notas do acorde, né? Aqui é maior, os dois cinco, né? Aí agora vem a mandracagem, né? Porque não dá pra ir lá pra cima. Ok? Viva o Rio do Hermeto. Então usei esse tipo de recurso já, não só isso, mas também bastante ao longo hoje do Masterclass. Então eu vou falar bastante sobre essas soluções melódicas. Não só o guitarrista, mas o músico, no geral, ele é uma construção. A gente não estuda uma coisa, né? Eu sugiro que a gente sempre baseie o nosso estudo em repertório, construção do repertório. Porque no repertório, além da situação musical toda, tem as coisas que a gente precisa ir solucionando, tá? Hoje a gente vai ver que é importante o conhecimento do braço, mas também é importante o conhecimento de harmonia. A gente precisa de leitura para se comunicar. A técnica, não só enquanto execução perfeita, mas também na questão de conseguir enxergar o necessário para conseguir solucionar essas coisas que aparecem com o tema. Então, construção de repertório, técnica, conhecimento de harmonia, a visualização do instrumento, a comunicação através da leitura. Não é que tu precise ter uma leitura perfeita, a leitura é uma coisa que precisa estar sempre sendo trabalhada, né? Mas o suficiente para tu te comunicar e conseguir entender o que estão querendo passar. Tá? Falando então sobre as soluções melódicas, hoje a gente vai usar como foco, num primeiro momento, o arpejo dominante, fundamental, terça maior, quinta justa e sétima, ok? Eu sugiro que tenha acompanhamento para tu estudar isso, né? Como diz o grande Léo Ferrarini, querido amigo, professor bom é aquele que te ensina a estudar. Peça para o seu professor mostrar como estudar, por exemplo, esses ciclos dominantes, os ciclos menores, os ciclos maiores, ciclos meio diminuta, todas as famílias, né, de acorde, manjar ela pelo braço. Vamos usar, num primeiro momento, eu gosto muito do Caged, né, das forminhas, né, Lá 7, por exemplo, né, temos aqui, shape de Ré, shape de Dó e a própria forminha de Lá. E isso vai sendo transportado por todo o braço, assim como todos os acordes. Então esse primeiro exemplo que eu vou dar, da pertinência do uso do arpejo como ferramenta melódica, a primeira, mais certeira, vai ser em cima do assanhado. Né? Tu podia começar pelo blues também, né? Podia tocar aí Blue Monk, Bess's Blues, esses temas mais tranquilos, né? Mas vamos usar o assanhado do Jacó do Bandolim, que é aquela parte B, né? Lá 7, Ré 7,
Sol 7, Dó 7, Fá 7, Si bemol 7, toco um Mi 7 para preparar o Lá 7 de novo, tá? Vou tocar nas 5 regiões, então me ater simplesmente aos arpejos. Às vezes rola uma emoção, o cara acaba fazendo uma coisa diferente, mas eu vou tentar me concentrar bastante aqui para a gente ver o que está acontecendo mesmo, a pertinência dessa situação de a solução melódica através do arpejo, solucionar as harmonas. Vê, é uma harmonia que anda bastante, mas só tem arpejos dominantes, tá? Então vou ligar aqui meu equipamento aqui. Com licença. Vamos tocar assanhado do Jacó do bandolim, então. 1, 2, 3, 4. Acho que eu consegui tocar só os arpejos dos acordes, né? No início, então, toquei em cada região, fui voltando, voltei de novo, mas sempre foram só arpejos. Qual a pertinência do arpejo? Por que ele é tão importante? Vou fazer um histórico do instrumento.
A guitarra, de uma maneira geral, ela é ensinada, musicalmente parece que é o contrário, né? Depois que a gente aprende a tocar, o guitarrista ele aprende primeiro a escala, né? Porque é de fácil execução, né? Tanto faz se tu toca o caged, por exemplo, né? Ou se tu toca os Guitar Hero, né? A escala, de uma maneira geral, ela é de controle melódico mais difícil da gente domar ela. Só que ela é mais fácil de ser tocada, a execução. O arpejo, ao contrário, o arpejo ele é mais complexo de tocar, né? A execução é mais difícil, porém, musicalmente, como solução melódica, ele é muito mais certeiro, porque contém só as notas do acorde. Então daí a pertinência da gente aprender os arpejos, deveria ser assim, aprender os arpejos primeiro, só que tecnicamente é mais difícil. Eu sugiro que depois da técnica assim básica, da gente conseguir executar, então, que a gente comece musicalmente o estudo, quando a gente começar a desenvolver repertório, esse tipo de coisa, em vez de ficar estudando escala, começar pelos arpejos, que depois fica mais fácil da gente tocar, tanto as escalas tradicionais, né? Para usar a sétima maior, é o lídio, dominante, então, sei lá, mixolídio, alterado, isso aí tudo. Começa pelos arpejos, é muito mais certeiro, né? Enfim, dando sequência. Toquei, então, o assanhado, tocando só os arpejos na cabeça do acorde, como é a harmonia. Agora eu vou dar uma sugestão de estudo. Não é barbadinha pré-vestibular, tá? Já exige um pouquinho mais de conhecimento. Eu vou falar de um tema, mas a gente pode fazer isso aqui com N temas. A gente não pode se deter a um tema, né, quando a gente estuda. Isso aqui é uma técnica de estudo que a gente pode desenvolver bastante. Teu professor pode te ajudar também sobre isso. Deve te ajudar, tá? Eu vou solucionar tudo nessa música, pelo menos a parte A. Eu vou tocar o Wave, tá? Wave, Tom Jobim, né? Eu vou solucionar toda a parte A dela, tudo com arpejos dominantes, tá? Toda a parte A com arpejos dominantes. Vai ter junto ali, o assanhado vai ser, o Viva o Rio de Janeiro vai ser a folha 1, o assanhado vai ser a folha 2, o Wave é a folha 3, ali tem as anotações do que está sendo feito, tá? Wave, então, para cá, ó, só arpejos dominantes, tá? Para cá, para o Ré com sétima maior, eu vou tocar o arpejo de Mi7, tá? Só as extensões, tá? É uma sobreposição que a gente está fazendo, ok? São só as extensões. Para o Si bemol 7, olha aqui, é um Lá 7. O Si bemol 7 é um Lá 7. Gente, não existe função diminuta, tá? Todo acorde diminuta, na maioria das vezes, é um dominante disfarçado, ok? Pode ser menor 6, pode ser um monte de coisa, mas enfim, na maior parte das vezes, então, é um dominante disfarçado. Aqui nós vamos usar, por Si bemol diminuta, vamos usar um Lá 7, tá? Por Lá menor, vamos usar um Ré 7, mais uma sobreposiçãozinha, aqui, ó. Quarta justa, sexta maior pro Lá, né? O próprio Lá e a terça menor, tá? Pro Ré 7 aqui, nós vamos usar um Fá 7, um arpejo de Fá 7. Coisa lá da Dondin, né? Aquela coisa toda. Pro Sol 7, o mesmo raciocínio que a gente usou em Ré. Então eu vou usar um Lá 7 contra o Sol com sétima maior, tá bom? O Sol menor 6, ó, é o próprio Dó com sétima, tá? Então nós vamos usar um Dó 7 contra o Sol menor 6. Podia ser também um Mi meio diminuta, mas estamos solucionando tudo com dominante, né? Então Dó 7 pro Sol menor 6. Agora essa sequência aqui, ó, pro Fá sustenido 7, Fá sustenido menor e Si7 eu vou usar um Si7, um arpejo de Si7,
Mi7 para essa situação, Si bemol 7, só que em vez de usar aqui o Lá7, eu vou usar o Mi bemol 7, tá? E aqui para aquela parte intermediária, então, eu vou usar o Sol 7 para os dois. Na parte B, então eu vou fazer algumas outras soluções, até para se divertir um pouquinho aqui. Mas a parte B, apesar dela estar reharmonizada, da primeira vez era a cidade, isso aqui é um 2/5, da primeira vez era a cidade, ok? Mesma coisa aqui, da segunda voz, eternidade, e aí volta pro A. Então, na forma da música ABA, sempre no A, eu vou tocar aquelas soluções ali com arpejos dominantes.
enfim, aí dura bastante tempo aí. Eu não sei se eu dei 2 ou 3 passadas na volta toda A, B, A, mas enfim, como vocês puderam ver, aquele fraseado mais moderno, né? Fica meio flutuante, assim, né? Que é uma proposta da bossa nova, né? Aquele fraseado não tão óbvio. Ou seja, isso que a gente fez agora, tocar o mesmo tipo de arpejo para todo mundo, arpejo dominante. No B eu fiz uma coisinha diferente, porque é um tonal 251 ali, bem tranquilo. Mas então, estudar a fundo essa coisa de usar o mesmo tipo de arpejo para solucionar uma harmonia toda. Isso pode ser feito em qualquer música, gente. Qualquer música pode fazer isso. E é um estudo aprofundado de harmonia, muita percepção, né? Começar a ouvir essas notas do lado, né? Que não são tão óbvias, né? Como a música anterior do Jacó do Assanhado, a gente tocou os arpejos sempre na cabeça, né? Agora já suas extensões, já uma coisa mais moderna, mais perto desse tempo. O Jobim era um visionário, né? Então, o Jacó primeiro tocando na cabeça, agora soando as extensões, tudo com o mesmo tipo de acorde. Seguir adiante, então. Mais uma sugestão para estudo de arpejos. Agora a gente vai usar uma técnica diferente, tá? Que é o seguinte, continuam sendo arpejos, não vai mais ser os arpejos dominantes, só que a gente vai resolver toda a harmona que a gente vai tocar em Insensatez do Tom Jobim, né? Enfim, já vou explicar isso. Só que a técnica que a gente vai usar vai ser, todos os arpejos vão ser na mesma fundamental. Podia ser em qualquer nota, podia ser em Ré, em Lá, em Mi, eu usei em Si, que é no tom mesmo, tá? Todas as soluções melódicas que eu vou dar aqui vão estar acontecendo em Si. O máximo que pode acontecer é a gente andar para baixo meio tom ou para cima meio tom, Si bemol ou Si sustenido, no caso Dó, né? Tudo o que a gente fizer vai estar nesse contexto, ok? Vamos falar um pouquinho então dessa técnica de estudo. Volto a lembrar, gente, não é uma barbada para uma música, é um estudo aprofundado que requer muito conhecimento de harmona, essa questão de solucionar melodicamente uma harmona mais complexa, né? Muita percepção, o ouvido tem que estar no lugar, a coisa da visualização e principalmente a coisa do repertório, né? Ficar desenvolvendo o repertório e usar essas técnicas de solução melódica para todo o nosso repertório, né? Vamos ver então como é que ficou. A folha é Insensatez, então a folha vai estar junto aí, tá? Com o material da Masterclass. A gente tem então, para o Si menor a gente vai usar Si menor 7. Para o Fá sustenido 7, que é o quinto grau do Si, né? A gente vai usar o Si bemol diminuto. Lembrando, gente, acorde e arpejo diminuto não é função, eles são soluções disfarçadas, tá? Então, para o Fá sustenido 7, com baixo e Lá sustenido, a gente vai usar o Si bemol diminuto. Para o Lá menor 6, a gente vai usar o Si menor 7 de novo, olha aqui, ó. Nona, segunda maior, né? Quarta, a própria sexta e a fundamental, tá? Si menor 7, então, como o arpejo como solução do Lá menor 6. Para o Mi 7, com baixo e Sol sustenido, a gente vai usar o Si diminuto. Para o Sol com sétima maior, a gente vai usar o Si menor 7. E para o Dó com sétima maior, a gente também vai usar o Si menor 7. Essa aqui é maravilhosa, né? Aqui, ó, o Si menor, é só as bombas, é só a extensão do Dó. A gente pega a sétima maior, né? A segunda maior, que é a nona, a quarta aumentada e a sexta. Isso é lindo demais, né? Aí pro 2, 5, ó. O
Dó sustenido meio diminuto para o Fá sustenido 7, a gente vai usar o Si bemol diminuto, tá? O arpejo de Si bemol resolvendo o 2,5, tá? Não é só na música cigana que acontece isso, tá? Que também usa. Basta ter bom senso. Para o Si menor 7, vamos usar Si menor 7 de novo. Para o Ré 7, baixo Lá, vamos usar Dó diminuto, né? Meio tom acima, Si sustenido. Para o Lá bemol diminuto, vamos usar Si diminuto, que é ele próprio, né? De tom em meio, se repete. Aí tem aquela sequência Sol com sétima maior, Mi menor 7 e Si menor 7. Para todo mundo, a gente vai usar o arpejo de Si menor 7 e aí volta. O Ré 7, a gente vai usar o Dó diminuto. Para o Dó sustenido 7, a gente vai usar o Si diminuto. E aí, para o 2,5, Dó sustenido meio diminuto, o Fá sustenido 7, a gente vai usar o Si bemol diminuto. E o Si menor entra de novo o arpejo de Si menor. Já vou direto para o chorus, então, para tocar o Insensatez do Tom Jobim. Vamos ver quantos chorus eu vou fazer aqui. Vou tentar ficar em um aí para elucidar, mas sabe como é que é, né? Vou tentar tocar a sonata dos arpejos, acredito que eu consiga.
aqui é muito bom tocar esse tipo de coisa, né? Desse jeito. Atentem-se ao conceito, vejam as anotações ali da sugestão de resolver, da técnica de resolver tudo com a mesma fundamental para os arpejos. Isso pode ser feito em qualquer tema, gente. Qualquer música isso aí pode ser feito. Ok? Então a gente começou tocando os arpejos na cabeça do acorde, tocando com arpejo dominante. Lembra? Eu toquei o tema do Jacó Assanhado, que é um clássico da nossa música, né? Isso pode ser feito com os blues, né? Logo no início do desenvolvimento do repertório. Aí eu toquei só arpejos dominantes, solucionando a parte A de wave, né? Que é outra técnica que pode ser feita em qualquer música também. Tocar só uma família de arpejos para resolver as situações colocadas na música. E a terceira sugestão, então, a terceira técnica, tocar todos os arpejos na mesma fundamental. Aqui eu usei arpejo menor e arpejo diminuto, né? Solucionando tudo, mas a gente vê todos os tipos de acorde aqui na harmonia, né? Eu espero ter plantado a semente da curiosidade musical, do aprofundamento musical. Quero dizer que eu estou aqui à disposição também, hoje em dia com esse mundo online, facilita tudo. Daqui um pouco eu tenho aula com um brasileiro radicado nos Estados Unidos há muito tempo já, o Ismael, e depois tem o Rodrigo também, que é um mineiro, que um abraço para eles aí. As redes facilitaram isso, então se alguém tiver interesse pode entrar em contato, que a gente acha um horário para ver o que a gente pode fazer por quem tiver interesse. Agradecer profundamente mais uma vez ao Bento Jazz and Wine Festival, na pessoa do Carlos Badia, um super músico, uma das mentes mais proativas que eu conheço, pelo convite, pela confiança. Então, brigadão Badia, mais uma vez. A Prefeitura de Bento Gonçalves, que está dando um banho já, referência para várias prefeituras, inclusive aqui na minha cidade, né, Lajeado, que Bento é uma referência, né, no desenvolvimento da cultura. Fundação Casa das Artes, MS Produções Experimentais, a todos os patrocinadores, ao Natal de Bento, Secretaria de Cultura e Turismo de Bento Gonçalves, e ao secretário Evandro Soares. Muito obrigado pela confiança, mais um ano estamos aí, junto, espero que a gente continue por muito tempo ainda, espero encontrar todo mundo aí num futuro breve. Para terminar, vamos terminar com um tema de um cara sensacional aí que eu gosto muito. Eu vou tentar usar o máximo possível esse tipo de situação que a gente viu aqui. Eu vou tocar Louro, do Egberto Gismonti, que também é uma situação harmônica bem rebuscada. Eu gosto muito desse tema, né? Um baião efervescente. Vamos tocar Louro. Desejar um abraço a todos. A gente está num momento que acontece muita loucura no mundo, e eu acho que eu tenho certeza que a música é um dos fatores que aproximam as pessoas. Abraço a todos. A gente se vê em breve. 1, 2, 3, 4.